Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você já imaginou estudar toda a Bíblia, capítulo por capítulo, de forma clara e transformadora? Esse é o propósito deste podcast. Aqui você terá um resumo de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, de modo objetivo e cheio de revelações, para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Cada episódio será uma nova oportunidade de aprender, refletir e aplicar a palavra no seu dia a dia. Então não perca tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua reflexão e compartilha com seus irmãos em Cristo. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra. Prepare o seu coração, o episódio de hoje já vai começar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um mergulho profundo na Palavra de Deus. Hoje a gente vai desvendar Gênesis 6, um capítulo cheio de reviravoltas e lições poderosas. É verdade. A história é forte, preparem-se. Gênesis 6 coloca a gente diante de um momento crucial na história da humanidade. A corrupção se alastrando a tristeza de Deus diante do pecado. E no meio disso tudo, um fio de esperança com Noé. E o que me impressiona logo de cara é como o texto descreve a maldade dominando a terra, a violência, a desobediência e a distância entre a humanidade e Deus. É de partir o coração ler sobre o arrependimento de Deus por ter criado o homem. Sem dúvida, esse arrependimento divino mostra pra gente a gravidade da situação, a tristeza de Deus ao ver a criação se pervertendo, se afastando dele. Mas ao mesmo tempo revela o amor de Deus que se importa com as suas criaturas e sofre com a escolha delas pelo pecado. É como se a gente pudesse sentir a dor de Deus, né? E ele buscando uma solução para conter essa onda de maldade. Deus decide enviar dilúvio, que demonstra a seriedade do pecado e a necessidade de purificação. Exato. O dilúvio nesse contexto não é um ato de vingança, mas sim de justiça e, acima de tudo, de misericórdia, porque Deus preserva a vida através de Noé. É como se Deus estivesse dizendo, eu preciso reiniciar, mas não vou abandonar a humanidade. E nesse cenário, em meio ao caos e à corrupção, que surge a figura de Noé, um homem justo que andava com Deus. Isso. E encontrava graça aos seus olhos. Ele se destaca como um farol em meio à escuridão, um exemplo de fidelidade e obediência em um mundo dominado pelo pecado. Exatamente. Noé não era perfeito, mas buscava seguir a Deus em meio a uma geração corrompida. E justamente essa fidelidade que o torna digno de ser escolhido por Deus para uma missão extraordinária: construir a arca. Imaginem só a responsabilidade de Noé. Construir uma embarcação gigantesca sem nunca ter visto chuva para abrigar sua família e representantes de todas as espécies de animais. Que demonstração de fé. É verdade. Noé confiou na palavra de Deus mesmo sem entender completamente o plano. Ele simplesmente obedeceu. E essa obediência movida pela fé o tornou um instrumento de Deus para a preservação da vida na terra. E essa fé inabalável de Noé fica ainda mais evidente quando a gente se depara com os detalhes da construção da arca. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Era para ser dividido em compartimentos revestida com betume. Uma verdadeira obra de engenharia que exigiu tempo, dedicação e, acima de tudo, confiança em Deus. Sem dúvida. A arca era um projeto grandioso que desafiava a lógica humana. Mas Noé, movido pela fé, não se deixou abater pela imensidão da tarefa. Ele acreditava que Deus estava no controle e essa certeza o impulsionou a seguir em frente, passo a passo, até a conclusão da obra. E tem um outro ponto integrante nesse capítulo que sempre gera debate e diferentes interpretações. A menção aos filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando os gigantes, os nefilins. O que você acha que isso significa? Realmente, esse é um trecho que intriga os estudiosos há séculos. Algumas interpretações sugerem que os filhos de Deus seriam anjos caídos, enquanto outras defendem que se tratava de descendentes de Sete, que se mantiveram fiéis a Deus, se misturando com os descendentes de Caim. E qual a sua leitura sobre isso? Olha, independente da interpretação que a gente adote, o ponto central é que essa união contribuiu para a intensificação da maldade na Terra. Faz sentido. É como se essa mistura tivesse corrompido ainda mais a linhagem humana, acelerando a degradação moral da sociedade e culminando na decisão de Deus de enviar o dilúvio. Exato. É um alerta para nós sobre os perigos da desobediência e da mistura com o que é impuro. E pensando bem, a história toda nos faz refletir sobre a nossa própria vida, né? Estamos lidando com as tentações e desafios do mundo. Estamos buscando a Deus em meio à correria do dia a dia. Verdade. A história de Noé nos convida a uma autorreflexão. Estamos sendo fiéis a Deus mesmo quando a maioria escolhe outro caminho. Estamos dispostos a obedecer mesmo sem entender completamente os planos de Deus. São perguntas importantes que nos desafiam a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, baseado na fé, na obediência e na confiança em seus planos, mesmo quando eles parecem difíceis ou incompreensíveis.
Essa história de Noé e do dilúvio, apesar de antiga, é incrivelmente atual. As tentações que a humanidade enfrentava naquela época, a luta entre o bem e o mal, a escolha pela obediência ou pela desobediência. Tudo isso ainda ressoa em nossos dias, não acha? Sem dúvida. É impressionante como as escrituras sagradas, mesmo escritas há tanto tempo, continuam a nos falar de forma tão profunda e relevante. A história de Noé, por exemplo, nos coloca diante de um dilema que todos nós enfrentamos, como permanecer fiéis a Deus em um mundo que muitas vezes nos afasta dele. Exatamente. E a resposta de Noé é inspiradora. Ele escolheu confiar em Deus, obedecer a sua palavra mesmo sem ter todas as respostas. Construiu a arca em meio ao ceticismo e à zombaria, crendo que a promessa de Deus se cumpriria. E é justamente essa fé inabalável que o torna um exemplo para nós. Noé nos ensina que a obediência a Deus, mesmo diante do desconhecido, é o caminho para a verdadeira segurança e salvação. É verdade. E essa obediência não se limita apenas a seguir regras ou cumprir rituais. É sobre confiar em Deus de todo o coração, entregar a Ele nossos medos e anseios e permitir que Ele nos guie em seus caminhos. E essa confiança em Deus é fundamental, principalmente quando enfrentamos situações difíceis como as que a humanidade vivia antes do dilúvio. A corrupção e a violência reinavam, e a fé de Noé se tornava um contraste ainda mais poderoso em meio àquele cenário de caos. Com certeza. A fé de Noé era como uma luz brilhando na escuridão, um testemunho do poder de Deus para transformar vidas e oferecer esperança mesmo em meio às adversidades. E a construção da arca em si, com todos aqueles detalhes específicos que Deus orientou, nos mostra o cuidado e a precisão do plano divino. Sim, é como se Deus estivesse dizendo: eu me importo com cada detalhe, estou no controle de tudo e vou garantir a segurança daqueles que confiam em mim. Mesmo em meio às tempestades da vida, Deus está conosco pronto para nos guiar, proteger e nos dar a força que precisamos para superar os desafios. Assim como a arca foi um símbolo de salvação para Noé e sua família, a fé em Jesus Cristo é a nossa arca, o nosso refúgio em meio às tempestades da vida. É através dele que encontramos perdão e a promessa de uma vida eterna. E essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é incrível, né? A história de Noé prefigura a salvação que encontramos em Cristo. Sim, é como se a Bíblia fosse um grande tecido onde cada história, cada personagem contribui para revelar a beleza e a grandiosidade do plano de Deus para a humanidade. Estudar a Bíblia, mergulhar em suas histórias, é como desvendar um mapa que nos conduz ao coração de Deus. É uma jornada fascinante que nos transforma e nos aproxima do Criador. E a história de Noé, com todos os seus desafios e ensinamentos, nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada de fé. Estamos dispostos a confiar em Deus mesmo diante do desconhecido. Estamos construindo nossa arca da fé com base na obediência e na confiança na sua palavra. Que perguntas poderosas. E você que nos acompanha nesse mergulho, o que te chamou mais atenção na história de Noé? Quais lições você tira para sua vida? Fica essa reflexão enquanto seguimos explorando a palavra de Deus. Uma coisa que sempre me fascina na história de Noé é a questão da persistência. Imagine só construir uma arca daquele tamanho e uma época sem tecnologia avançada devia ser uma tarefa monumental. E com certeza ele enfrentou desafios, críticas, talvez até zombarias. Mas ele não desanimou. Com certeza a persistência de Noé é um grande exemplo para a gente. Ele se manteve firme no propósito que Deus lhe deu mesmo diante das dificuldades. É como se ele dissesse: eu acredito na promessa de Deus e vou seguir em frente, aconteça o que acontecer. E essa determinação, essa força de vontade nos mostra o poder da fé genuína. A fé verdadeira não é passiva. Ela nos impulsiona à ação, nos capacita a superar obstáculos e a perseverar até alcançarmos a vitória. Exatamente. A fé em Deus não nos livra das dificuldades, mas nos dá a força necessária para enfrentá-las. E a história de Noé é uma prova disso. Ele creu, obedeceu, perseverou e no final viu a promessa de Deus se cumprir. E essa promessa se cumpre de uma forma ainda mais grandiosa no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo. A arca que salvou Noé e sua família do dilúvio se torna um símbolo da salvação que encontramos em Cristo. Bela analogia. Assim como a arca era o único meio de escapar da destruição, Jesus é o único caminho para a salvação da morte eterna. Ele é a nossa arca, o nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. E essa mensagem de esperança é o que realmente importa, né? Gênesis 6 nos confronta com a realidade do pecado e suas consequências, mas também nos apresenta a solução. A fé em Deus, a obediência à sua palavra e a confiança em seu plano de redenção. Com certeza. É uma história que nos desafia a buscar um relacionamento autêntico com Deus, a vivermos de acordo com seus princípios e a confiarmos em sua justiça e misericórdia. E assim encerramos nosso mergulho em Gênesis 6. Que essa história nos inspire a vivermos com fé, coragem e esperança, certos de que Deus está sempre no controle e que seus planos, por mais misteriosos que pareçam, são sempre para o nosso bem. E que possamos, como Noé, sermos exemplos de fidelidade e obediência, construindo a nossa arca da fé, para que em meio às tempestades da vida encontremos segurança e salvação em Jesus Cristo. Até a próxima, pessoal. E assim concluímos mais um capítulo da Palavra de Deus.
A cada episódio, aprendemos mais e mais da palavra do Senhor. Cada versículo nos aproxima mais do nosso Deus. E agora eu quero saber, qual foi a parte que mais falou com você? Escreve aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e compartilha essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te encha de sabedoria. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada bíblica.